A paz do Senhor Jesus esteja no meu coração e no seu coração nesse 7º dia do nosso projeto Destruindo Fortalezas, oração e libertação pelas nossas famílias, né? Que você possa nesse dia de hoje se alegrar e regozijar no dia que o Senhor fez. Que o Espírito Santo te encha de alegria, de graça, por tudo que você vive, por tudo que você tem, por tudo que Ele te deu, principalmente pelo ar que você respira, porque se você está me ouvindo é porque você está vivo, está viva, não é mesmo? O que impede a minha libertação e a libertação da minha família? Vamos ver o que Deus diz. Gálatas 5:19 diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. As obras da carne, as coisas que a natureza do homem, da humanidade produz, são muito conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, a feitiçaria, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, o que já disse, o que fazem com essas coisas, os que fazem tais coisas, não receberão o reino de Deus. Quem pratica tudo isso aqui não herda o reino de Deus. Mas é só isso? Nós não vamos somente herdar ou não herdar o reino de Deus? Não. Contra essas coisas, não há lei. Aqui na terra pode até ter lei, mas como eu disse, a lei da terrena ela é cega. E a lei de Deus ela é infalível. Viu? Porque a lei de Deus sonda dentro de nós. O Espírito Santo revela tudo que está aqui escondido, tudo que está oculto na nossa mente, tá? E ele traz à tona, ele traz a revelação. As obras da natureza humana, terrena, dos homens, são as obras da carne. Ah, mas eu já aceitei Jesus e eu não pratico isso mais. Você pode não praticar todas aquelas coisas, mas analisa bem tudo que está ali. Naquela passagem, se tem alguma outra coisa que você não pratica. Pois é, essas coisas da carne, essas obras da carne, abrem brechas. A Bíblia fala que nós temos que fechar as brechas que possibilitam as entradas do inimigo. Então, tudo que é da carne, tudo que está escrito ali naquele versículo de Gálatas 5:19 a 21, são brechas que nós abrimos, eu aceitei Jesus, estou no Senhor, não pratico mais. Mas se eu cometer alguma daquelas coisas, eu estou abrindo brechas. 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, o povo de Deus, o povo cristão, o povo que conhece a Deus, não é o que não conhece não, minhas amadas, é para mim, é para você que conhece a Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que adora o nome de Jesus, que adora o nome de Deus, que chama pelo nome de Deus, ô Senhor, valei-me, ô meu Deus, venha me valer, né? Se humilhar e orar e buscar a Deus. Eu busco a Deus onde? Eu busco a Deus através da Bíblia, da leitura da palavra, do conhecimento da palavra de Deus, através do culto, através da sua vida espiritual, né? E se eu me converter dos meus maus caminhos, se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, ele ouvirá, então ele vai abrir os ouvidos dele, vai ouvir lá do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos, e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Olha,
Muita gente fala assim, mas Deus não me ouve. Não ouve mesmo, minha amada. Se você estiver no pecado, se você estiver abrindo brecha para o diabo, Deus não vai te ouvir. Entendeu? Então, humilha-te perante Deus, arrepende-se de tudo, todos os seus erros, de toda a dureza do seu coração. Se humilha, se arrepende, ora e busque ao Senhor. Converte-se. Eu estou indo em uma direção que não agrada a Deus, praticando as obras da carne, mesmo sendo conhecedor da palavra. E eu chego no ponto, eu me arrependo e converto e volto para Deus. Isso é conversão. Volte-se para Deus, abandone o seu pecado, volte-se para Deus e ore. E ore, porque aí quando fizer tudo isso, Deus vai abrir os olhos dele e ficar com os ouvidos atentos para nos ouvir a nossa oração. E aí sim ele vai atender. Amém? O que causa, gente, o que nos impede a minha libertação, a libertação da minha família através das minhas orações, que como eu disse ontem, se a minha família, eu tenho alguém na minha família que não é convertido, Deus vai cobrar dele? Vai, mas não vai cobrar na medida que cobra de mim e de você, porque nós é que conhecemos a Deus, nós é que chegamos a Deus, nós temos que ser espelho, nós temos que buscar o Senhor pela nossa família, pela conversão da nossa família. Então, o que impede a minha libertação, o que impede a libertação do meu esposo, dos meus filhos, dos meus irmãos, da minha parentela e da sua também? Entendeu? O que está impedindo? Vamos lá, preste muita atenção. Porque, como eu disse, mas eu sou cristão, sou católico, sou crente, sou cristão, sou evangélico e não pratico mais as obras da carne. Mas olha as brechas que você está abrindo. Feridas abertas, feridas, pessoa te magoou, tá ferido, tá pulgando ainda, sabe? Tá saindo pus ainda. Feridas abertas. Traumas não curados, traumas da infância, da adolescência, traumas não curados, temperamentos não transformados. Então, se eu não tratar esse temperamento meu, essa natureza difícil, desobediente, eu não terei as bênçãos. Isso são brechas, portas que o diabo encontra. Então trate esse temperamento seu, acalme-se, pare de se irar. Tem gente que se ira facilmente. Eu era assim. Se a pessoa me olhasse atravessada, eu já ficava irada, nervosa, sabe? Já tinha raiva. Tem pessoas que vivem com raiva no coração. Trate esse temperamento, busque ajuda psicológica, ajuda com remédios, ajuda de pastores, ajuda dos seus líderes, dos seus discipuladores, daquela pessoa cristã que está firme no Senhor. Busque a ajuda de pessoas firmes no Senhor, pessoas obedientes e tementes ao Senhor, mas principalmente busque a ajuda do seu pastor, do líder espiritual da sua vida, do líder cristão espiritual, porque não adianta você procurar de um que não é cristão. Então vamos lá. Temperamentos não tratados, dentre tantas outras deficiências, fraquezas para pecado. Tem gente que abandonou o adultério, abandonou a prostituição, abandonou aquela vida, outras brechas que o inimigo explora. Né? Outras brechas, inveja, irmãos. Você não consegue ser feliz com a felicidade do outro. Se uma pessoa comprou o carro, você se ira. Você diz que o outro não merece. Você merece, mas o outro não. Como assim? Se o outro trabalhou, lutou, conseguiu comprar, amém. Mas se ele tá fazendo dívida, é problema dele, quem tá pagando é ele. Não é você, quem vai com o nome pro Serasa é ele, não é você. Pare de se irritar, pare de ter inveja da vida dos outros, sabe? Lute pelos seus sonhos e esquece a vida financeira dos outros. Inveja, ciúmes do marido, ciúmes dos filhos. Tem mães que são possessas de ciúme dos filhos. Que isso, amadas? Que isso? Eu te pergunto. Isso é do maligno, isso não provém de Deus, isso não agrada o Senhor.
Conserta isso na sua vida. Pessoas que não cometem nenhum pecado, mas têm uma língua maldita de amaldiçoar o outro. Pessoas que só sabem olhar o lado negativo das coisas e amaldiçoar o outro. Tá errado. Deus condena isso. São brechas, e essas brechas, o inimigo explora essas brechas na sua vida para te atingir, para te destruir sua família, sua casa. É por aí que ele entra. O inimigo entra pelos nossos olhos e desce pelo nosso coração. Ele entra pelos nossos ouvidos, ele entra pelos nossos 5 sentidos, pelo nosso corpo. Se você que teve problema sexual, está sentindo fraqueza, você vai chegar perto, você, mulher divorciada, desquitada, você vai chegar perto de qualquer homem que não é o seu. É para sentir, nós temos sensibilidades ao toque, ao carinho, sabe? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Vigiai e orai são as palavras do Senhor. Não é só orar, vigiai. Corre, foge da aparência do mal. Se você sentiu alguma coisa perto de alguém, foge da aparência do mal. Tem jeito sim de não pecar, tem jeito sim de ter uma vida em santidade. Basta você fugir, disse Jesus. Foge da aparência do mal, amadas. Fuja da aparência do mal. Amém? Feche as brechas que o diabo colocou. A falta de perdão é o outro fator que mais abre brechas para o diabo. Sabia disso? Todos que eu falei abrem brechas, mas a falta de perdão traz até doenças para a sua vida. Então, amadas, como eu disse ontem e tenho dito, não existe libertação sem perdão. Não existe libertação sem você perdoar aquele que te feriu. Sem você perdoar os seus antepassados. Sem você perdoar a si mesmo. Tem que se libertar, minha amada. Tem que se libertar, meus amados. Em nome de Jesus, abra a sua Bíblia em Mateus 26, versículo 41, que o próprio Jesus disse lá no Getsêmani, antes da morte dele. Na mesma oração que ele disse, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, assim como tu queres. Nesse dia, nesse momento, ele orou e disse, ele explicou aos discípulos, porque ele chegou, ele estava orando, voltou e os discípulos estavam dormindo. Então Jesus disse, versículo 41, vigiai e orai, vigia e ora, não é só orar, vigiai, fique atento aos seus sentimentos, às suas reações, entendeu? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Nós somos seres carnais, a nossa carne é fraca. Temos que nos tornar seres espirituais por meio da santificação. Vamos orar? Vamos buscar o Senhor. Amém? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te clamamos nessa tarde, Pai, que o Senhor venha manifestar a tua glória sobre a minha vida, sobre a minha casa, minha família, minha parentela, Pai, sobre todos aqueles que eu amo, sobre cada mulher que está fazendo parte desse grupo e cada pessoa que está ouvindo nesta hora. Pai, em nome de Jesus, entra com poder e glória, Senhor. Em nome de Jesus, na vida de cada um. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, a nos manter vigilantes, Pai. Nos ensina, Pai, a estar sempre atentos às nossas emoções e sensações. Livra-nos, Pai, da nossa natureza carnal, Pai. Faça morrer, Pai, a nossa natureza carnal. Mortifica a nossa natureza carnal, Pai. Mortifica, Pai. Mata, Pai, a nossa carnalidade, Pai. Que nós possamos viver, Senhor, em inteireza de espírito, em santificação, Pai. Que nós possamos a cada dia nos santificar mais, Senhor, para podermos combater todas as hostes do maligno, Pai. Para podermos ter prazer na Tua presença e viver uma vida pacífica, Pai. Digna e honrada nessa terra.
terra, porque o Senhor diz, Pai, que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são bons, são mais altos que os nossos, que os pensamentos do Senhor ao nosso respeito é bom, agradável e perfeito. Então, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos, Senhor, a alcançar a plenitude dos teus sonhos, dos teus pensamentos para a nossa vida. Liberta-nos, Pai, de nós mesmos. Liberta-nos, Senhor, da nossa carnalidade, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém.